Olá, professores de inglês, sou a professora Lia, professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba. O objetivo desse vídeo é orientá-los acerca do currículo de língua estrangeira moderna, por meio de uso do caderno do professor, caderno do aluno, relacionando as habilidades neles descritas com a matriz da avaliação da aprendizagem em processo, e o intuito é recuperar as habilidades não aprendidas. Nós vamos partir de alguns questionamentos que, de repente, podem ser retomados ao final deste vídeo. Bem, que tipo de gêneros textuais ou orais devemos trazer para os alunos? Como posso desenvolver nos alunos a habilidade de leitura? Ler por prazer é relevante para o aprendizado de inglês? Como a língua inglesa pode contribuir para a recuperação das habilidades não aprendidas na avaliação da aprendizagem em processo? São alguns pontos aí para reflexão. O objetivo central do currículo de LEM é a construção de um conhecimento sistêmico sobre a organização textual e sobre como e quando utilizar a linguagem em situação de comunicação. O conhecimento contextualizado é importante, a interdisciplinaridade, a intertextualidade, e tudo isso para quê? Para uma formação mais ampla do indivíduo, possibilitando o contato do educando com outros modos de sentir, de viver e de expressar-se. Nesse contexto, vale destacar a importância da ênfase comunicativa, ênfase no aprender a comunicar-se por meio da interação com a língua-alvo. É importante também que todas as aulas de língua estrangeira moderna, o professor contemple 4 habilidades básicas. São elas: a leitura, a escrita, a oralidade e a audição. A aula de línguas, ela deve ter movimento, ela deve ter ação. Portanto, é importante a ênfase no letramento, no saber, no fazer, lembrando que a língua é um meio e não um fim. Não é uma aprendizagem da língua pela língua, mas dentro de uma situação de comunicação. Então, o aluno, ele está aprendendo uma receita, porque ele vai fazer um bolo, ele aprende a cumprimentar, porque ele vai interagir com o colega. É importante também falar da relação entre a forma e o uso dessa língua, e o propósito está em promover a autonomia intelectual. Para que tudo isso aconteça, é importante falar um pouco do planejar. Toda e qualquer prática, ela é antecedida por um pensar do que se pretende realizar. E tudo começa no planejamento. Então, o professor, ele viu o currículo, a área de linguagens, o objeto de estudo da língua, que é o inglês, a importância do letramento para a autonomia desse aluno, e agora o professor ele terá que colocar tudo isso em prática. Bem, aqui são algumas dicas do como planejar. Então, é importante que o professor ele tenha claro os objetivos, aonde ele quer chegar, as habilidades que ele vai desenvolver em determinada aula, as competências, o conteúdo que ele vai utilizar para o desenvolvimento das habilidades, o período que ele vai estar efetivando o seu plano. E o professor ele deve propor a verificação dessa aprendizagem. Quais mecanismos o professor deve utilizar? Prever atividades da aula. Que sequências de atividades serão propostas durante as aulas para que os alunos desenvolvam tais habilidades? São verificáveis pela avaliação escolhida? Então, são pontos importantes. Além disso, as estratégias realizadas pelo professor abarcam o levantamento de conhecimentos prévios dos alunos,
são contextualizadas? Como ocorre a leitura em sala de aula? Há estratégias de leitura? Os conceitos são construídos coletivamente? Acontece a devolutiva da aprendizagem do aluno? Quando acontece? Como? Há situações de recuperação? Então, esses são alguns questionamentos que o professor deve fazer durante o planejamento das suas aulas. Bem, nesse momento nós vamos falar um pouco de uma situação de aprendizagem do caderno do ensino médio do primeiro ano de inglês. A situação de aprendizagem é a segunda, chamada Interculture Studies 1. Então, nós vamos falar um pouco de um texto do programa dos Jovens Embaixadores, e a habilidade que nós vamos focar será realizar, localizar informações explícitas num texto, da avaliação da aprendizagem em processo. Bem, para tanto, o professor ele vai observar, já na primeira página aqui do caderno, conteúdos e temas, leituras de um texto informativo sobre o programa cultural, estudo de preposições e vocabulários relacionados ao texto. O professor também ele vai observar as estratégias, ele pode utilizar trabalho em grupo, trabalho individual, apresentação do professor de forma dialogada com os alunos. O professor também ele pode utilizar recursos como o caderno do aluno, o caderno do professor, o livro didático e o dicionário. Lembrando que a avaliação ela é processual, acompanhando o desenvolvimento e o desempenho dos alunos nas atividades. E sempre é importante que esse professor retome esse planejamento ao final para observar o que foi realmente aprendido pelos alunos e já pensar na recuperação da aprendizagem desses alunos. É importante dizer que a sequência didática são atividades destinadas a promover o ensino e a aprendizagem. Então, de repente, o professor pode organizar e deve organizar situações de sondagens, de contextualização, de repertorização, sistematização e avaliação. Um pouquinho mais à frente nós vamos descrever essas etapas. Bem, o objetivo da situação de aprendizagem do primeiro ano é a compreensão de vocabulário, reconhecer assunto geral e as características de um gênero a partir da leitura. No começo, essa leitura é skimming, é uma leitura onde é que o aluno vai focar de maneira rápida o sentido principal, o sentido geral do texto. Então, é importante o professor ele começar pela etapa da sensibilização, da sondagem. Então, de repente, perguntar a esses alunos se eles costumam utilizar a internet, o que eles acessam, que sites eles gostam de entrar, fazer um bate-papo sobre a internet, destacando a importância do uso da internet, da interação, da veiculação de informações rápidas que podemos conhecer, diferentes culturas, diferentes nacionalidades, e perguntar para esses alunos se de repente eles pensam em morar no exterior ou passar um tempo, se eles gostariam de conviver com outras culturas, aprender uma língua estrangeira. E partindo daí, o professor ele deverá apresentar o texto, mas de uma maneira rápida, de uma maneira que o aluno ele olhe primeiramente para a organização do texto, como esse texto está organizado, sem a preocupação ainda da leitura. Então o professor ele pode começar a fazer o levantamento de hipótese, perguntando aos alunos, de repente, da onde esse texto ele foi tirado. Que ele faça, que ele observe que o texto
ele foi retirado, né, de um site que está do lado esquerdo. Faça o levantamento de hipótese sobre assuntos do texto. Por exemplo, ele pode começar do título. O título do texto é Youth Ambassador Program. A partir daí, o que significam essas palavras? Há alguma palavra cognata? Por exemplo, program, refere-se a programa. Então, é o programa dos jovens embaixadores. A partir daí, o professor ele deverá conduzir um diálogo sobre o gênero. De onde ele foi tirado, como que ele sabe disso, sobre o que o texto fala, como você sabe, quem são os leitores desse tipo de texto. E é importante que o professor ele anote todas essas respostas na lousa e que devem ser retomadas ao final. A partir daí, nós vamos entrar numa nova etapa, que é a repertorização. A retomada dessa leitura com a finalidade de entender o texto, ainda sem traduzir, sem se preocupar com a tradução. Então, oriente aos alunos que eles anotem palavras-chave ou expressão ou de repente alguma palavra que ele achou interessante no texto. Por exemplo, no título, quando a gente fala Youth Ambassador, Partnership, Winners, o que significam essas palavras? Perguntar, de repente, que ele observe todo o início de parágrafo, que palavras tem. Nesse momento, pedir para os alunos tentar que eles leiam rapidamente o texto e eles indiquem o assunto principal do texto. As dicas relacionadas acima, os alunos começarão a construir sentido no texto. E o professor também ele vai começar a direcionar qual o objetivo dessa leitura. Ainda nesse processo, eles também precisam levantar hipótese sobre o significado das palavras, das demais palavras, de outros parágrafos do texto. Então, por exemplo, na atividade 2, o objetivo é localizar informações específicas de um texto. Então, agora eles vão utilizar a leitura do skimming. Então, essa leitura ela é um pouco mais detalhada, né? Então, o professor ele vai ajudar a identificar, de repente, as palavras cognatas e palavras que ele ainda não entende no texto. Então, é importante nesse momento que o professor ele circule entre as carteiras, monitorando os alunos, observando quais são as dificuldades. Agora vamos partir para a próxima etapa, que é sistematização e consolidação. Lembrando que não é uma lista de exercício, é a aplicação do conhecimento. Nesse momento, o professor ele vai verificar a leitura, o que o aluno aprendeu. Então, ele vai fazer algumas perguntas onde os alunos vão localizar facilmente a habilidade da informação explícita. Por exemplo, when the program starts. Então, o aluno ele vai localizar facilmente quando esse programa ele foi criado. Está no segundo parágrafo. The program was created in 2002. Então, nós podemos localizar facilmente no segundo parágrafo. O professor pode pedir ainda outros exercícios complementares, como preencher lacunas, a compreensão do vocabulário, reconhecer o uso das preposições, mas dentro do contexto, dentro do texto, aparecem muitas preposições no texto, reconhecer também o uso do tempo verbal, do presente, do passado simples. E na sequência, o professor ele deve retornar ao planejamento, as suas anotações, perceber o que os alunos aprenderam, o que eles deixaram de aprender, e nesse momento reorganizar as suas atividades, trazer de repente outros textos informativos, refazer a sua sequência didática,
visando o desenvolvimento das habilidades ainda não aprendidas. Bem, neste momento retomaremos o caderno aqui da quinta série, sexto ano. Vamos trabalhar a situação de aprendizagem Greeting and Leave Take. A habilidade é estabelecer relações entre texto verbal e não verbal. Essa habilidade não está explícita no caderno, porém ela pode ser explorada pelos professores. Lembrando que tanto a habilidade do caderno primeiro ano, localizar informações explícitas no texto, como a habilidade mencionada agora do sexto ano, estão previstas na matriz de referência em todas as séries. Bem, nesse caderno há um debate sobre saudações e despedidas na língua materna, reconhecendo e praticando essas saudações de maneira formal e informal. O aluno ele vai observar, ele vai reconhecer essa formalidade nessas conversas curtas, ele vai perceber a introdução de verbos usados para apresentação pessoal, ainda vai notar as diferentes maneiras que se saúdam adultos, crianças no Brasil, e o professor ele pode até trazer na geografia a saudação de outros países. Esse caderno ele apresenta diálogos em forma de balão, diálogos de duplas, descritos formalmente, apoiando sempre na imagem, e a importância do trabalho, da leitura dessa imagem, é que o aluno relacione o texto à imagem, sem ainda precisar traduzir todas as palavras literalmente, que ele observe a estrutura composicional do gênero, que o aluno ele perceba que esse diálogo, por exemplo, que ele ocorre na escola, ele está ocorrendo na escola. Então, são importantes essa leitura, a leitura de imagem, trabalhar a postura, as cores dessa imagem, o local onde acontece, salientar algumas palavras. E é importante o professor também explicitar características do conteúdo, de cada aspecto que será trabalhado nessa leitura. Então, por exemplo, aspectos temáticos, organizacionais e linguísticos do gênero estão sendo trabalhados. Então, o balão, que tipo de balão eu uso numa conversa, que tipo de balão eu uso de repente quando eu estou pensando alguma coisa. E a utilização mesmo da língua, formal e informal. Então, se eu estou numa reunião, posso cumprimentar as pessoas falando WhatsApp, ou de repente eu tenho que falar um good morning, um good afternoon. Então, é nesse sentido, o aluno pensar sobre a língua dentro desses diferentes contextos. Nesse momento, o professor ele estará desenvolvendo habilidades de leitura e de escrita que são específicas da avaliação da aprendizagem em processo. Agora, nós vamos falar um pouco sobre algumas considerações acerca de todo o material previsto pela Secretaria de Educação. A maior contribuição do material proposto pela Secretaria está em permitir o encadeamento das habilidades, dos conteúdos e vivência por meio de diferentes gêneros discursivos, de acordo com o nível de desenvolvimento de cada série, de cada ano. É importante dizer ainda que as habilidades e os conteúdos acabam se repetindo em séries diferentes. Desse modo, os cadernos, tanto do professor quanto do aluno, eles se constituem como um apoio importante no trabalho do professor, ao apresentar a sequência didática relevantes, condizentes com as necessidades dos alunos do ciclo intermediário e ensino médio.
O currículo da disciplina de Língua Estrangeira Moderna, ele visa principalmente o desenvolvimento da competência leitora e escritora, por meio de trabalho com diferentes gêneros textuais que circulam no entorno social. Mas o professor, ele também pode criar mais contextos para aprendizagem e desenvolvimento das competências no ouvir e falar nessa língua-alvo. Bem, para finalizar, vou falar um pouquinho da gestão da sala de aula, que vocês, professores, sempre incentivem a participação do aluno, que ele fale na língua estrangeira moderna, nem que ele fale errado, os professores vão corrigindo durante o processo, mas o importante é que ele fale. Aproveite as experiências anteriores desses alunos, adequar o conteúdo e a linguagem ao nível de desenvolvimento, de entendimento desses alunos, oferecer a oportunidade do aluno transferir e aplicar esses conhecimentos que estão sendo ensinados nas aulas. Professor, é importante que você circule sempre entre as carteiras, com a finalidade de fazer intervenções. E o que nós devemos evitar? Ficar de costa para a classe o tempo todo, tirar anotações do bolso para poder consultar no meio da aula, falar alto demais ou baixo demais, falar muito rápido ou muito lento, fixar o olhar apenas para o grupo ou para o nada, ou de repente dar aula sentado o tempo todo ou parado no mesmo lugar. É importante também pedir para os alunos que eles coloquem o celular em inglês, de repente, ou o computador em inglês, que eles assistam filmes colocando em inglês, pelo menos um pouquinho. Isso vai ajudá-los para o entendimento da língua. Bom, agradeço muito a atenção e desejo um excelente planejamento, um excelente ano letivo. Coloco-me à disposição para sanar qualquer dúvida, para conversarmos. Muito obrigado por tudo novamente.